Pronto. Tem alguma coisa no meu computador que está travando muito, eu não sei o que é. Então, gente, como eu vinha falando, né, a gente tem lá a tensão total, que vai ser igual a tensão neutra mais a poropressão. E se eu tenho aí um aumento da poropressão, eu tenho uma diminuição da tensão efetiva, e isso vai ocasionar, né, de repente, o desplacamento, né, de um talude, e ele fica instável, e ele tende a perder essa estabilidade. Ele pode desmoronar, escorregar, né, que são variações aí da nomenclatura. Xará, você ia me perguntar alguma coisa? Gustavo, você ia me perguntar alguma coisa? Sim, sim. A estabilidade ela está diretamente ligada ao ângulo de atrito e a coesão. Tá? A gente usa esses parâmetros para definição, né, da estabilidade. O que acontece? A gente tem métodos manuais, né, que são matemáticos, mas hoje isso basicamente é feito em software. Né? Você tem programas aí que fazem o cálculo da estabilidade. Deixa eu até aproveitar que eu estou com a internet aqui, né, que a gente está tendo uma teleaula. Deixa eu ver se eu acho aqui o programa que faz isso. Só um minutinho. Então, gente, tem esse programa aqui, ó, existem vários softwares, né? Mas tem esse aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Esse aqui. Tem esse aqui, ó, que chama Geotécnico GO5, né? 5. Então, você consegue, né? Você faz o parâmetro, né, do solo, você faz o perfil do solo e você entra com os dados e ele faz todo o controle de estabilidade. Você pode usar ele para cálculo de estabilidade de barragens. Isso aqui é uma cortina atirantada, tá? Isso aqui é um grampo que faz para evitar o deslizamento do solo. A gente vai falar sobre ele. Aqui a gente também tem uma barragem.
Então, hoje, gente, a gente conta com vários softwares que ajudam a gente nesses cálculos mais rápidos, né? Quando a gente vai fazer o cálculo aí, eu vou apresentar para vocês, né, na próxima aula, como é que a gente faz esse cálculo. É um cálculo matemático, ele é extremamente assim, além dele ser impreciso, tá? Ele não tem uma precisão muito grande, ele também é bem demorado, ele é bem trabalhoso de fazer. Então, a gente tem aí algumas aplicações, né, alguns softwares que ajudam a gente a acelerar esse processo. Deixa eu abrir aqui a apostilinha que eu vou mostrar para vocês. Bom, então a gente falando aí da estabilidade dos taludes, né? A gente tem, né, segundo a Associação Brasileira de Geologia, a execução de cortes nos maciços pode condicionar movimentos de massa, né, ou especificamente escorregamento dos taludes, desde que as tensões cisalhantes ultrapassem a resistência ao cisalhamento dos materiais. Então, Xará, voltando àquilo que você me perguntou, a estabilidade, ela realmente ela tem ligação direta com a coesão e com o ângulo de atrito. Porém, ela também pode ocorrer quando eu tenho tensões cisalhantes que são maiores que a resistência do solo, né? Então, a gente tem aí esse movimento aqui, ó. Eu tenho uma carga, o solo está nesse formato, e aí a gente tem aí o ângulo de atrito está legal, e a coesão também é interessante. Só que aí eu tenho uma carga acima do que o solo resiste, aí ele faz esse rompimento, né? Então, isso é uma das coisas que pode acontecer quando a gente está falando aí de escorregamento dos taludes, tá? Que a gente tem uma figura mostrando claramente, né, esse escorregamento, e a gente vê isso a todo momento nas estradas aqui da região, a gente vê dentro da cidade, por exemplo, nesse caso aqui, ó, não houve uma sobrecarga. Nesse caso aqui, houve mesmo um aumento da tensão da poropressão, diminuição da tensão efetiva, e aí você teve o desmoronamento, porque as partículas, né, elas distanciaram uma da outra, então a gente teve aí uma tensão cisalhante maior do que a resistência ao cisalhamento do material. Né? Então, a gente vê isso muito em épocas de chuva, né? Começa a chover muito, os taludes não estão cortados adequadamente, porque se eles estiverem cortados adequadamente, é mais difícil, né, que esse escorregamento ocorra. Então, a gente vê aí encostas, né, com um ângulo muito proeminente, assim, muito, como é que a gente fala? Muito em pé, né? Vou falar dessa forma. E a gente começa a perceber aí esses escorregamentos, principalmente em épocas de chuva. Então, a gente tem aí, né, que é essa que eu estou falando, escorregamento devido à inclinação. Esse escorregamento só ocorre sempre que a inclinação do talude excede aquela imposta pela resistência ao cisalhamento do maciço. A prática tem indicado, tá? Isso não é teórico, é prático. A prática tem indicado para taludes de corte até 8 metros de altura, constituídos por solos, a inclinação de 1:1 como a mais generalizável. Né? O que é inclinação de 1:1? Eu tenho um na vertical, um na horizontal. Mais um na vertical, mais um na horizontal. Isso vai dar um ângulo de 45 graus, tá bom, gente? Então, sempre que a gente fala disso de um V e um H, deixa eu mostrar para vocês.
sempre que a gente fala nisso, tipo 1V para 1H, a gente vai ter um para vertical para um horizontal. Se eu tenho dois vertical, eu vou ter 2 horizontal. E aí o ângulo que forma, né, vai ser o ângulo utilizado. Nesse caso, vai ser um ângulo de 45 graus, tá bom? Voltando, né, os padrões de inclinações estabelecidas empiricamente, né, então isso foi visto ao longo do tempo, usuais indicam as inclinações associadas em gabaritos estabelecidos nos triângulos aqui, tá, gente? Essa aqui são os ângulos usuais estabelecidos ao longo do tempo para cortes, que gera uma condição melhor de estabilidade, e aterros. Então, como eu falo aqui, ó, um para vertical e um para horizontal, eu gero um ângulo de 45. Se eu falo de 2 para horizontal para 3 vertical, eu estou falando de um ângulo de 62,5. E um na horizontal para 3 na vertical, eu estou falando de um ângulo de 79,5, tá bom? É dessa forma que é dimensionada os cortes. A gente não fala do ângulo de inclinação, a gente fala o tanto que a gente vai cortar na horizontal e o tanto que a gente vai cortar na vertical. Então, isso vai gerar um ângulo que é esse aí estabelecido. Aterros, a mesma coisa, a gente tem aí uma condição de 1 para 1, que vai gerar um ângulo de 45 graus. A gente vai ter 3 na horizontal e 2 na vertical, vai gerar um ângulo de 37,4, e 3 na horizontal e 1 na vertical vai gerar um ângulo aí de 20,5. Então, esses são padrões de inclinação para taludes estabelecidas empiricamente como referência, tá bom? Então, isso aí, né, pode ser 6 na horizontal e 4 na vertical, né? Você é só multiplicar pela metragem que você quer cortar, tá bom? Bom, essa, né, é o primeiro caso onde a gente está falando aí de escorregamentos devido à inclinação. Depois a gente vai ter, gente, o escorregamento por descontinuidade, tá? Então, ó, o contato solo-rocha constitui, em geral, uma zona de transição entre esses materiais. Quando ocorre um contraste de resistência acentuado entre eles, com inclinação forte e principalmente na presença de água, que é um meio lubrificante, né, gente? A zona de contato pode condicionar a instabilidade do talude, né? As descontinuidades geológicas presentes nos maciços rochosos e em solos de alteração constituem também planos ao longo dos quais pode haver escorregamento. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma superfície de solo em cima de uma superfície rochosa, né, gente? Então, você imagina que em cima de uma rocha vai ter uma parcela de solo e essa solo está lá, está quietinho. Mas pode ser que na presença de água, né, chove, infiltra, esse solo ele desplaca com a rocha e aí ele gera aí esse escorregamento. Escorregamentos por percolação de água, né? Os escorregamentos devidos à percolação d'água são ocorrências que se registram durante períodos de chuva, quando há elevação do nível do lençol freático ou apenas por saturação das camadas superficiais do solo. É o que eu sempre falo, né? Quando você satura a camada do solo, o que você faz? Você está aumentando a poropressão, diminuindo a tensão efetiva. E aí você tem o quê? A separação das partículas do sólido. Quando os taludes interceptam o lençol freático, a manifestação eventual da erosão interna pode contribuir para a sua instabilização. É aí que a gente está falando, de cortes que atingem o lençol freático, que é mais difícil de acontecer. Bom, escorregamento por aterro, né, o próprio nome já fala. O projeto de um aterro implica na consideração das características do material, como também das condições de sua fundação.
Quando construídos sobre rochas resistentes, os aterros se mostram, em geral, estáveis por longo tempo. No caso de aterros sobre solos moles, como argila marinha ou argila orgânica, o seu projeto e construção devem obedecer a técnicas adequadas, de modo a impedir que ocorram recalques exagerados, deixando as pistas com ondulação. Os escorregamentos podem ocorrer nas laterais do aterro, devido à má compactação, mas geralmente de pequenas proporções. O material solto tende a escorregar e, se não houver tratamento, poderá evoluir para erosão. Então, aqui a gente tem uma imagem de um aterro, né? E aí a gente tem aqui um escorregamento, né? Por aqui, ó. Normalmente na extremidade do aterro, né? Isso era mais alto, e aí ele desplacou e desceu. Escorregamentos em massas coluviais. Então, massas coluviais constituem corpos em condições de estabilidade tão precárias que pequenos cortes, né, e mesmo pequenos aterros são suficientes para aumentar os movimentos de rastejo. Existem no Brasil vários casos de obras rodoviárias implantadas nesses corpos, que ocasionaram sérios problemas durante anos até sua completa estabilização. Né, que estou falando da cidade de Juiz de Fora, né? Então, o que acontece? Você faz a construção, né, em massas coluviais, que são aqueles solos que foram depositados ao longo do tempo, levados pela intempérie. Esses solos são extremamente instáveis, né? Então, você tem aí uma possibilidade muito grande de desplacamento. Queda e rolamento de blocos. A queda e rolamento de blocos é frequente em cortes em rochas, onde o fraturamento do maciço é desfavorável à estabilidade, em taludes com matacões por descalçamento, em taludes com camadas sedimentares de diferentes resistências à erosão. A figura 5 ilustra um corte em uma rocha fraturada protegida com tela de arame. Então, gente, basicamente você tem uma rocha e desplaca, né? Ela desplaca um pedaço e aí você tem o colapso daquela parte e rola, né? Rola aquela parte rochosa, ela se desprende e ela rola, né, abaixo. Bom, o quadro abaixo resume os diversos problemas relacionados a taludes artificiais e naturais. São destacadas as diversas formas de ocorrência e as principais causas que levam ao surgimento do referido problema. Então, a gente tem aí o tipo do problema, a forma de ocorrência e as principais causas. Então, vamos começar falando de erosão, né? Então, a erosão ocorre em taludes de corte a aterro, longitudinal ao longo da plataforma e localizada e associada a obras de drenagem, ou interna em aterros. Né? As principais causas são deficiência de drenagem, quando a gente não retira, né, adequadamente a água do solo, então a gente está aumentando a poropressão, a deficiência de proteção superficial, né, concentração de água superficial, ou interceptação do lençol freático, e deficiência ou inexistência de drenagem interna. Então, se a gente for parar para analisar, gente, tudo que a gente está falando aqui de principais causas da erosão, a gente está falando aí de água, né? Da presença de água. Outro tipo de problema, desagregação superficial. A forma de ocorrência é empastilhamento superficial em taludes de corte, né? Cria aquelas placas, superficial, profundo e formas e dimensões variadas. Então, ocorre por quê? Quais são as principais causas? Secagem e umedecimento do material, presença de argilo mineral, expansivo ou desconfinamento do material, inclinação acentuada do talude, relevo energético ou descontinuidades do solo da rocha. O escorregamento em corte pode ser superficial em corte ou em costas naturais, profundos em cortes, formas de dimensões variáveis, movimentação de grandes dimensões, pode atingir a borda do aterro e o corpo do aterro. Né? Geralmente, eles estão associados a saturação do solo, evolução por erosão, corte de corpo, né, que você faz um talho, alteração por drenagem e compactação inadequada da borda. Então, você tem um escorregamento ali do corte. Da mesma forma, a gente tem o escorregamento do aterro, né?
provocado pela deficiência de fundação, né? Então, a fundação desce, fundação que a gente fala é o solo base, fundação desce, ele também escorrega junto, deficiência de drenagem, a gente está falando aí de presença de água, deficiência de proteção superficial, também gera infiltração de água, a má qualidade do material está vinculada aí à compactação inadequada ou uma inclinação inadequada, tá? Junto a isso, a gente tem um recalque em aterro, quando a gente tem aí uma deformação vertical da plataforma, também ocasionado pela deficiência de fundação e drenagem. Falando aí da queda de bloco, geralmente em queda livre, ação da água e de raízes na descontinuidade do maciço rochoso, né? Então, o maciço rochoso desplaca, e aí você tem aquela queda livre dos blocos. Ok? Dessa primeira parte, gente, alguma dúvida? Não, né? Então, vamos falar aí dos taludes, né? O que seriam aí, tecnicamente, os taludes? Os maciços sob o aspecto genético podem ser agrupados em duas categorias, naturais e artificiais. Estes frequentemente exibem uma homogeneidade mais acentuada que os maciços naturais, e por isso adequam-se melhor às teorias desenvolvidas para as análises de estabilidade. Dois outros aspectos elucidativos deste ponto merecem atenção. O primeiro refere-se ao fato de que os taludes naturais possuem estrutura particular, né, que só é conhecida através de um criterioso programa de prospeção, e o segundo está associado à vida geológica do maciço natural. São vários os fatores naturais que atuam isolada ou conjuntamente durante o processo de formação de um talude natural e que respondem pela estrutura característica desses maciços. Então, a gente tem aí os fatores geológicos, podem ser a litografia, a litologia, a estruturação e a geomorfologia. Os fatores ambientais são clima, topografia e vegetação. Então, gente, aqui a gente está falando basicamente que os taludes são formados ao longo do tempo pela ação das intempéries, né? A gente tem aí chuva, vento, a gente tem aí, no passado remoto, né, a movimentação das placas tectônicas, tem aí o surgimento de vegetação, e tudo isso vai proporcionando a criação de taludes, né? Lembra que a gente falou lá que o solo começa a se formar no topo e ele vai descendo, né, para a base, e aí a gente vai tendo aí a formação dos taludes. Então, a gente está falando também aí que os fatores geológicos são responsáveis pela constituição química, organização e modelagem do relevo, né? As paisagens naturais são dinâmicas, alterando-se continuamente ao longo do tempo sob a ação desses fatores. Então, a gente tem aqui um exemplo de um talude natural instável. Nos projetos de estabilização, o fundamental é atuar sobre os mecanismos instabilizadores. Assim, sufocando a causa com obras ou soluções de alto efeito, não só se ganha em tempo, como efetivamente em custo e segurança. Se a ação estabilizadora é a percolação interna do maciço, devem ser convenientes obras de drenagem, né? Então, se eu tenho aí um problema de água, eu preciso drenar esse solo. Se eu tenho um problema de inclinação, eu tenho que fazer um corte adequado. E assim por diante. Então, a gente tem que entender qual é o problema desse talude e tentar resolver ele de acordo com as nossas ferramentas aí da engenharia. Aqui, por exemplo, a gente tem um solo, um solo grampeado, tem uma placa de concreto aqui, e aqui embaixo a gente tem o muro de gabião, né? Que é esse que a gente tem aí, igual na beira-rio, que ele auxilia aí a proteção dos taludes de encosta. Aqui ele está regularizando um curso d'água, tá? Com colchão de pedras de mão. Ô Ciotti, Oi? como é que funcionam as obras de drenagem Em que sentido? nos barrancos? Tá. Então, o que a gente faz? A gente são colocados, Xará, podem ser colocados geotêxteis, tá? Que são mantas, que elas vão auxiliar a chuva a não infiltrar. Isso também é uma forma de drenagem. Então, em vez de você já está ajudando a não infiltração, tá? Então, você vai colocar geotêxteis, a chuva vai bater nisso e ela vai escorregar. Você vai colocar barbacãs, né? Que são umas
uns tubos, você vai fazer a perfuração do talude com esses tubos. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Estou te adiantando, mas é uma das formas, é uma das matérias, é falar aí das soluções para a estabilidade dos taludes. Então, você vai colocar aí esses barbacãs e automaticamente eles vão drenando a água. Essa água cai na canaleta, você já deve ter visto, né? Tipo, em taludes cortados tem umas canaletas, e aí das canaletas ela vai para a própria área de drenagem. Então, isso auxilia muito a não saturação do solo. Ok? Bom, estabilidade do taludes. Para análise da estabilidade dos taludes, será quantificados os coeficientes de segurança. Então, gente, quando a gente fala de estabilidade, a gente tem que falar de uma coisa chamada coeficiente de segurança. Na engenharia, a gente trabalha com coeficiente de segurança, ou seja, a gente tenta proteger ao máximo, né, as construções e as intervenções que a gente faz, adotando valores maiores de cálculo, de material, para que a gente tenha um coeficiente de segurança maior, né? Na hipótese de não se obter o coeficiente de segurança requerido, opta-se por uma das soluções abordadas anteriormente, né, das estabilidades. Nos maciços artificiais, além das alternativas propostas, podem auxiliar no processo de majoração desses coeficientes as escolhas de material constituinte dos parâmetros de compactação. Então, o que esse parágrafo está falando? Basicamente o seguinte: você pode ter um talude e fazer um corte nele, ou trabalhar com inclinação, né? Se você fizer essa intervenção e ele ficar com um bom coeficiente de segurança, beleza. Se não, a gente tem que intervir com obras de engenharia, né? Que pode ser a drenagem, pode ser uma cortina tirantada, podem ser um solo grampeado e assim por diante, que são soluções que a gente vai ver na próxima aula. Então, aqui tem alguns exemplos, tá, gente? De escorregamentos. Escorregamentos ocorrem muito em áreas né, de baixa renda, nas favelas, áreas de construção imprópria, né? As pessoas constroem áreas que não deveriam. Então, o que acontece muito? Você tem lá um talude que ele é super estável. Por que ele é estável? Porque ele não tem carga. Então você está lá, tem um morro lá, você viveu a vida inteira, né? Você passa por aquela encosta a vida inteira, chove bastante e nunca aconteceu nada. Ele não está sob nenhum tipo de força, de ação, de carga nenhuma. Aí você vê, de repente, né, que as pessoas começam a ocupar essas encostas e começam a construir, né, gerando aí as favelas, enfim, as comunidades mais carentes. Então você começa a dar para esse solo uma carga. Não bastasse isso, você tira a vegetação dessas encostas, né? Então a vegetação que ajuda a escoar a água, ela não está mais presente, então a água começa a infiltrar no solo. Além disso, você tem também a impermeabilização de algumas partes do solo. Então a água ela vai infiltrar mais em outras e ela vai lavar a parte dos finos. Lembra que a gente sempre fala que a água, né, leva os finos do solo e ficam só as partes mais grossas, né? Então a água levando os finos do solo também auxilia, né, ao surgimento de vazios, e aí tudo isso combinado gera aí essa saturação do solo, essas forças atuando, elas são maiores do que a própria resistência do solo, e aí vem o desplacamento e aí o escorregamento dessas encostas. Tá? Então, quando a gente fala né, desses escorregamentos, a gente não está falando aí só de uma causa, a gente está falando de uma série de coisas que vão acontecendo ao longo do tempo que proporcionam aí esses desastres. Bom, tipos e causas de escorregamentos.
né? Então, o movimento dos maciços de terra depende principalmente da sua resistência interna ao escorregamento. Os escorregamentos de talude são causados por uma redução da resistência interna do solo que se opõe ao maciço da massa deslizante. Então, é o que a gente está falando, né? A gente tem que ter a força atuante, tem que ser menor do que a força resistente. Se a força atuante é maior do que a força resistente, automaticamente a gente vai ter os escorregamentos.